Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma live. Pronto, estamos com transmissão aqui no Instagram e também no Facebook. Bom, para você que não me conhece, eu sou Juliana Benevides, sou especialista em envelhecimento saudável, especialista em gerontologia, mestre em saúde, doutoranda também em saúde, trabalho já há 13 anos, eu sempre falo 10, são 13 anos já, né? Atendendo pessoas idosas nesse campo da gerontologia e da longevidade humana. E hoje estou aqui para conversar com vocês sobre falta de apetite na pessoa idosa, tá? A gente vai falar sobre algumas causas e também, deixa eu só endireitar a câmera aqui do Face, e vamos conversar também sobre dicas, né? Para vocês que são familiares, que são cuidadores, até para você que é pessoa idosa, né? E que está enfrentando esses problemas relacionados à falta de apetite. Hoje nós vamos conversar sobre esse assunto. Quero dar uma boa tarde para Célia, para Lúcia, para Fabi, todos os demais que estiverem presentes aí também dê o seu boa tarde, tanto você que está no Instagram, você que está aqui também no Facebook, deixe seu boa tarde, tá bom? Eu gosto sempre de interagir com vocês. Você que está ao vivo, compartilhe, você que vai assistir depois pelo YouTube, também deixe seu nome, né, se apresente. Eu acho também muito legal das redes sociais, gente, essa interação que vocês podem ir construindo entre vocês, né? Um comenta uma coisa, outro comenta, acrescenta, dá uma dica, traz uma experiência de vida. Então, os comentários ajudam não só a mim, né, como produtora de conteúdo digital, mas ajuda também a vocês, né? Porque vocês vão interagindo entre vocês, vão se conhecendo, vão trocando contato, né? E nisso a nossa rede aí relacionada à longevidade, à gerontologia, à pessoa idosa, essa rede vai só se fortalecendo, né? Então é assim que a gente constrói um laço forte. Quero dar uma boa tarde para Luciano também, Luciano, Priscila, né? Seja bem-vindo ou bem-vinda ou bem-vindos, né? Se forem duas pessoas aí, gratidão pela presença de vocês. Bom, vou já falar sobre o nosso assunto de hoje. Antes disso, quero dizer para você que está aqui pela primeira vez, tá? Meu canal do YouTube tem mais de 500 vídeos, todos relacionados à longevidade humana, assuntos relacionados à pessoa idosa, relacionados à gerontologia. Então, sempre que você tiver alguma dúvida relacionada a esse assunto, vá lá no meu canal do YouTube. Como eu digo, eu não falo só sobre demências, tem um conjunto de outros vídeos sobre outras coisas, sobre banho, sobre alimentação, sobre estresse, né, saúde mental, muitas coisas aí relacionadas à pessoa idosa vocês encontram lá no meu canal do YouTube. Então, se inscreva e sempre tiver alguma dúvida, pesquisa, né? Coloca lá Juliana Benevides, o assunto que provavelmente vocês vão encontrar o assunto de interesse de vocês lá. Se não encontrarem, eu sempre coloco a caixinha de perguntas no Instagram, tá? Quase todos os dias, quase todos os dias. É só ter esse hábito de passar pela minha caixinha do Instagram e aí você vai poder colocar lá a sua dica de live, de tema, né? Para que eu possa trazer aqui para orientar e para discutir vocês, para ajudar vocês nesse processo, tá? Quero dar uma boa tarde para a Jaque também, seja bem-vinda, Jaque. E vamos lá então, quem não compartilhou, compartilhe, né? Muito fácil. No Facebook só clicar em compartilhar, no Instagram clicou na setinha aí, né? Também tem a opção de vocês copiarem os links e colocarem nos grupos de WhatsApp de vocês, tá bom? Mas vamos lá então falar sobre esse assunto. Por que eu trouxe esse tema? Porque eu tenho recebido muitas mensagens, né? De muitas pessoas falando, olha, eu cuido de um idoso, eu cuido de uma idosa que se alimenta muito pouco, ou que de uma hora para outra parou de se alimentar, não sei o que fazer, né? Então, a minha ideia, diante dessas perguntas que eu tenho recebido, eu resolvi trazer essa live de hoje para a gente conversar sobre esse assunto, né? Quero, claro, rapidamente aqui agradecer Fabi, né, que colocou aqui que está amando ter me encontrado. Que bom, Fabi, fico muito feliz mesmo, né? Nós vamos crescer muito dentro dessa área, né? Também creio muito nisso, que essa área vai prosperar. Estamos aí fazendo a nossa parte, né, Fabi? Para o crescimento aí da gerontologia e eu fico feliz de você estar aqui também, tá bom? Bom, vamos lá. Então, como eu falei para vocês, o nosso assunto hoje é a perda de apetite na pessoa idosa, né? O que acontece? Muitas pessoas acham que é normal o idoso de uma hora para outra, ou às vezes aos pouquinhos ele vai deixando de se alimentar e às vezes chega ao ponto de que realmente não quer se alimentar de forma nenhuma, né? Existem alguns fatores, né, que são irreversíveis, quando, por exemplo, a gente fala de uma pessoa com demência, em fase final, né, vai apresentar os problemas de deglutição, mas se a gente for pensar nas outras pessoas idosas que não têm esse tipo de problema, existem várias situações que são reversíveis, né, que a gente pode analisar, que a gente pode pensar sobre elas, avaliar
e eu vou trazer dicas para vocês lidarem com essas situações, tá? Mas quais são as principais causas de perda de apetite na pessoa idosa? As principais são realmente condições mais graves de saúde, né? Então, por exemplo, uma pessoa idosa que tenha doença de Alzheimer, ou que tem Parkinson, ou que tem algum distúrbio de tireoide, algum distúrbio hormonal, né? Uma pessoa idosa com câncer, por exemplo, principalmente se estiver numa fase de tratamento, de quimioterapia, de radioterapia, pode apresentar normalmente essa perda de apetite. Pessoas com infecções na boca, com infecções na garganta, com doenças de gengiva, né? São situações que, assim, a gente sempre tem que avaliar antes da gente pensar assim, é porque ele não quer comer, ou pensar nas outras dicas que eu vou trazer para vocês. Primeiro, a gente avalia tudo isso, a gente leva para uma avaliação médica para a gente entender se não tem uma doença grave, né, por trás dessa situação. Porque em muitos casos tem, né? Em muitos casos a gente, por exemplo, começa a investigar um câncer numa pessoa idosa por conta da inapetência, né? E aí aquele idoso, enfim, foi perdendo a vontade de se alimentar, foi emagrecendo, aí quando a gente vai avaliar tinha um câncer ali, por exemplo, né? Mas tirando essas condições graves de Alzheimer, de Parkinson, de doença tireoide, de problemas, por exemplo, nas glândulas salivares, etc., a gente tem outras questões, tá? Então, primeiro a gente avalia isso. Depois, quais são as outras questões? A gente tem, por exemplo, os efeitos colaterais de medicações, né? Tem algumas medicações que vão trazer como efeito colateral, por exemplo, boca seca, aquele gosto metálico, né? Especial quando a gente faz uso de antibiótico, não é verdade? Faz uso de antibiótico por um longo tempo de forma oral, a gente fica com aquele gosto ruim na boca. Então, o idoso acaba não querendo aceitar a alimentação por conta disso, né? Isso vai causando uma perda de apetite, porque na hora que ele vai se alimentar, o alimento tá com gosto ruim, né? Por conta desse efeito colateral da medicação. A gente tem, por exemplo, a falta de exercícios, né? Às vezes era uma pessoa ativa, foi se tornando sedentária e ela já, por exemplo, comia pouco ao longo da vida e ela depende de um exercício físico, de uma atividade para poder ter fome. Então, esse seria um dos problemas também, esses idosos inativos, né? Com pouco gasto energético, que ficam muito deitados, que não tem nenhum tipo de atividade, também pode apresentar perda de apetite. Outro fator, a desidratação, tá? Porque quando nós estamos desidratados, a gente tende a perder a vontade de se alimentar também. Isso acaba sendo uma coisa comum no idoso, né? Primeiro, porque quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo a vontade de beber água. Na verdade, a gente não tem essa sensação de sede como a gente tem na juventude. Então, ele acaba não bebendo água se ninguém lembrar, né? E algumas medicações também acabam desidratando o idoso, como algumas medicações que a gente utiliza para hipertensão, por exemplo, né? Acaba desidratando e a pessoa esquece de repor. É um outro problema. A ausência de rotina na alimentação também, ele acaba se acostumando, por exemplo, com um jejum prolongado, né? Porque não tem uma rotina, não tem horário para se alimentar. Quando a gente tem uma organização de rotina, o nosso corpo fica mais preparado para a alimentação. Então, é muito importante que o cuidador mantenha a rotina, isso independente se o idoso tem, por exemplo, uma demência ou não, né? Essa rotina alimentar é importante. Na verdade, é importante para todos nós, tá? Mas quando a gente fala de uma pessoa idosa, muito mais. Outra coisa que acaba tirando a fome do idoso é a incapacidade de preparar refeições, tá? Por quê? Imagina, uma pessoa autônoma a vida inteira, fez a alimentação dela, preparou da forma que ela queria, e aí de repente ela precisa de um cuidador, precisa de um filho, precisa de alguém para fazer, ela não tem a capacidade de fazer, às vezes, ou cognitiva ou física, de preparar uma alimentação, né, de preparar da forma que ela quer. Isso acaba frustrando e acaba fazendo com que essa pessoa também não queira se alimentar. Outra questão muito comum também é a perda do paladar, né? Quando essa pessoa apresenta algum problema nas papilas gustativas, né? Isso acaba fazendo com que essa pessoa não consiga detectar sabores. Por isso que tudo isso que eu tô falando para vocês, eu vou trazer dicas para lidar com esses problemas, tá? Tô só trazendo hoje as causas, para trazer as dicas para lidar com elas também. Então, esse problema de perda de paladar, dificuldade para sentir o sabor das coisas, é uma questão que faz com que ele também não queira se alimentar. Outro problema é a dificuldade para mastigar, para engolir, né, para comer de forma independente. Isso acontece com quem tem demências, com quem tem problemas dentários, né, com quem tem doença de Parkinson, quem tem esclerose múltipla. Então é tão difícil, tão desgastante para ele se alimentar, às vezes aquela coisa dos engasgos, né, que trazem todo um trauma psicológico também, acaba fazendo com que essa pessoa não queira a refeição, né. Tem também, por exemplo, aquelas pessoas idosas que
ficam com certa sensibilidade a determinados cheiros. Então, aquele cheiro de determinada coisa passa a incomodar. Então, por exemplo, ela sempre se alimentou com muita cebola, mas os anos se passaram e ela se tornou muito sensível à cebola. Então, se você fizer uma refeição com cebola, ela não vai querer, né? Se você fizer com alho, sei lá, ela não vai querer. Então, vai sempre depender também do cuidador observar isso. Porque se ele fala, olha, quando eu sinto isso aqui, eu me sinto mal. Quando eu sinto esse cheiro, não me faz bem. Então, você vai ter que sempre observar que tipo de alimentação você está fazendo, quais são os alimentos que estão trazendo esse enjoo, né? Tem gente que sente náuseas diante de determinado cheiro, né? Eu tenho esse problema com algumas coisas, por exemplo. Então, a gente vai evitar esse problema para não trazer essa complicação, né? Outra questão muito comum é a depressão ou a sensação de solidão, tá? Então, pessoas depressivas, né, idosos em processos depressivos, né, que são 1 a 10 idosos enfrentam processos depressivos, tendem a não se alimentar. Tem um outro lado, tá? Inclusive, quem não entende sobre depressão é pessoas idosas, né? Eu tenho live lá no meu canal do YouTube falando sobre depressão, só colocar Juliana Benevides depressão, que vocês vão ver. E aí eu falo, né, inclusive um outro lado da depressão, que a gente tem algumas pessoas que apresentam depressão e que vão se alimentar de uma forma exagerada. Eu, quando passei por esse processo, passei por isso, de me alimentar de forma exagerada, de ficar extremamente ansiosa, né? E fazendo muitas coisas para tampar uma depressão, mas tem pessoas que não, que vão ser o contrário, elas vão ficar deitadas, elas vão ficar, assim, extremamente abate, você vai perceber esse abatimento, e elas vão se alimentar muito pouco. Então, esse é um dos fatores também. E tem aquelas pessoas também que se sentem muito sós. Então, por exemplo, ela mora sozinha, ela não recebe visita de outras pessoas, ou ela mora numa casa com várias pessoas, mas ela sempre se alimenta sozinha, porque não tem um filho, não tem um neto, não tem ninguém, né, que vai ali fazer as refeições com ela, e isso acaba trazendo, sim, um estresse, não estresse, uma sensação de solidão que vai fazendo com que ela perca a vontade de se alimentar. Isso é muito comum, atendo demais, né, pessoas idosas nessa situação. Inclusive, o terceiro caso que eu vou botar nos stories aqui, para quem não acompanhou, depois acompanhe, né, eu tô fazendo os stories falando sobre as questões que me abalaram no último plantão de sábado. E o terceiro que eu vou fazer vai ser justamente falando de uma pessoa idosa, né, uma mulher que mora sozinha, espero que não esteja mais numa situação de violência, né? Porque eu fiz os encaminhamentos necessários, mas uma das coisas que ela relatou é isso, né? Emagrecida e tal, tinha toda aquela dificuldade para fazer a refeição, mas também o fato de estar sozinha acaba desanimando. Então ela falou assim: eu tomava café da manhã, o almoço, não comia mais nada, porque eu sozinha, né? Não tem ninguém para conversar comigo, eu preparava a refeição só para mim. Então a solidão, né? E processos depressivos também são fatores que influenciam nisso. Outra questão que influencia muito também, a gente tem que prestar muita atenção, é quando a gente tira do idoso essa opção de escolher o que ele quer comer, tá? Às vezes o idoso se torna dependente do ponto de vista físico ou cognitivo, precisa de um cuidador, aí ou você contrata um cuidador, ou você leva para sua casa, e aí você passa a tomar todas as decisões relacionadas à alimentação dessa pessoa, né? Você quer impor sua forma de se alimentar para esse idoso, e isso não é legal, né? Tudo tem que ser conversado, esse idoso tem que participar e ele tem que ter as opções de escolha, sim, tá? Às vezes a gente vai ter que tentar convencer, por exemplo, o idoso diabético, acostumado a comer doce, arroz, nananã, a gente vai ter que tentar fazer essa mudança alimentar. Não é fácil. Às vezes eu digo que a gente vai até mentir, por exemplo, fazer um bolo de chocolate que é low carb, sem falar que é low carb, para poder ele aceitar. A gente vai ter que tentar fazer toda uma negociação, mas sempre tentando negociar, nunca impondo, tá? Porque se a gente começa a impor para ele comer determinadas coisas que ele não gosta, ou tirar, né, da alimentação dele coisas que ele gosta muito, isso vai fazer com que ele não queira comer. Então a gente tem que ter uma certa flexibilidade em relação a isso, sempre estar conversando, né? E quando é o caso, por exemplo, de uma pessoa com demência, aí é um pouquinho diferente, a gente vai conseguir fazendo essa alteração camuflando, né? Como eu falei, faça um bolo de laranja, né? Com outro tipo de farinha que não seja farinha de trigo, vou colocar um óleo de coco, vou ir fazendo tudo isso para poder essa pessoa ir se adaptando, né? A essa alimentação saudável. Vai ser, de certa forma, mais fácil quando se trata de uma pessoa com demência. Por último, é importante que o momento das refeições seja um momento agradável, tá, gente? Às vezes a família tem, assim, é uma família desorganizada, onde as pessoas brigam, as pessoas falam o tempo inteiro, é muito barulho. Então o momento da refeição ele é tão estressante
que também desanima a pessoa de comer, né? Eu confesso que eu, por exemplo, se eu estiver no local barulhento, com pessoas brigando, prefiro nem comer, para não estar numa situação dessa, né? Tem que ser um momento agradável. Muito mais ainda quando é o caso de uma pessoa com demência. Aí é que a gente tem que cuidar muito disso mesmo, né? Antes de seguir, que agora eu vou trazer as dicas para vocês, para lidar com esses problemas, eu quero mandar um abraço aqui para Zana Lima, que está aqui no Facebook, né? Colocou que vai se formar em gerontologia, que meus vídeos estão ajudando bastante. Que bom, Zana. Maria também, Dionete, boa tarde, está aqui no Face. Lembrando para vocês que são alunos de gerontologia, tem duas playlists sobre gerontologia lá no meu canal do YouTube. Uma que é um mini curso e outra que é uma playlist sobre vários vídeos relacionados aí a essa questão, né? Da gerontologia, campo de atuação, etc. Então aproveitem lá também, tá? E quem não compartilhou aí, compartilhe a live de hoje. Eu vou trazer as dicas, estou vendo que vocês estão comentando, tá? Já vou responder, vou trazer logo as dicas e depois eu vou voltando às perguntas de vocês, tá bom? Para eu ir respondendo. Então vamos lá, primeiro ponto. Então o idoso está lá com problemas, né? Com perda de vontade de se alimentar, o que eu faço? Primeiro, eu tenho que entender que eu vou ter que experimentar, eu vou trazer várias estratégias para vocês. Vocês vão experimentar cada uma delas com paciência, sem desistir, de uma forma bem criativa. Por quê? Vai demandar a gente fazer toda uma adaptação, a gente entender o que está acontecendo. Às vezes isso demora um tempo. Então eu tenho que ter paciência, eu não posso desistir. Eu tenho que persistir e ir colocando. Eu coloquei uma dica, não funcionou. Coloco outra, coloco essa dica de uma forma diferente. Vou treinando, se possível, vou voltar nesse vídeo depois, vou anotar essas dicas e vou cada dia colocando ali uma estratégia para ver qual que vai funcionar, porque geralmente vai funcionar, tá? Mas o primeiro ponto, antes dessas dicas, primeiro, pensar que pode sim ser um problema grave de saúde que tem que ser investigado. Então, primeiro ponto, levar esse idoso no médico para fazer os exames de sangue, os exames de imagens, exames hormonais, para ver se tem alguma questão de saúde ali que está interferindo, tá? Passou por tudo isso, não foi diagnosticado nada? Primeiro ponto, né? Eu vou resolver, por exemplo, os desconfortos que essa pessoa possa estar enfrentando em relação aos medicamentos que ela usa, como a boca seca, né? Como o gosto ruim, né? Na boca. Então, o que eu posso fazer? Antes de oferecer a refeição, eu vou oferecer um chiclete sem açúcar, por exemplo. Eu vou pedir para o idoso escovar os dentes, né? Eu vou pedir para ele passar um enxaguante bucal na boca, porque isso vai tirar aquele gosto ruim da medicação, vai ajudar, por exemplo, a eliminar esse sintoma da boca seca, e na hora que essa pessoa for se alimentar, ela vai conseguir fazer uma refeição melhor. Então, essa é uma das dicas. Outra dica relacionada a isso também é, por exemplo, tem pessoas que têm lá aquele gosto ruim na boca por conta da medicação, e aí quando comem, por exemplo, com garfo de alumínio, vai sentir mais forte esse gosto. O que eu posso fazer? Tirar esses talheres, utilizar talheres de plástico, por exemplo, né? Isso já vai ajudar. Ela sente um gosto ruim quando ela bebe alguma coisa, bebe água, bebe algum líquido, né? Na água, por exemplo, eu posso oferecer uma água saborizada, colocar um limão, colocar um hortelã, colocar umas gotinhas de laranja ou de alguma outra fruta, porque também já vai eliminar esse gosto ruim que ela sente, né? Outra coisa a gente sempre fazer, como eu falei, na hora da refeição, uma experiência agradável, principalmente se esse idoso tem algum tipo de demência. Tem que ser uma experiência agradável, um momento tranquilo, um momento em família. Se tiver uma música, som ambiente, tranquila, calma. Eu tenho que induzir um momento de calma, de relaxamento e de alegria, tá? Isso em especial para quem tem demência, mas não só para quem tem demência, né? Não é tão gostoso pra gente quando a gente senta, faz uma refeição em família, conversa, né? A gente tem vontade de repetir aquela experiência, até de forma inconsciente. Então, a gente tem que pensar muito nisso, como está sendo esse momento de refeição. Às vezes, a gente faz uma refeição linda para o idoso, joga na mesa, coloca o prato lá para ele comer e a gente vai fazendo um mundo de tarefas. A gente fala no telefone, a gente está gritando, está brigando com o menino, com o animal. Não está sendo uma experiência agradável, concordo? Então, a gente tem que mudar isso. Outra questão é a gente deixar o idoso participar do planejamento da refeição e das escolhas alimentares, né? Eu vou trazer algumas opções para ele. Vou perguntar o que ele gosta. Talvez eu possa negociar com ele. Olha, 70% vai ser uma coisa que talvez você não goste tanto, mas que é importante para a sua saúde. A gente abre um espaço de 30% aqui de flexibilidade para colocar aquilo que você gosta, né? Tem, por exemplo, aquele doce que sempre após a refeição ele quer um doce. Ele fez isso há 70 anos.
Aí você hoje vai tirar isso? Não vai conseguir tirar, ele vai acabar não comendo, realmente perdendo apetite. Então, abre esse pontinho de flexibilidade ali, porque isso vai facilitar bastante, né? Outro ponto é na questão da água. A gente evita oferecer água durante as refeições e a gente vai oferecer água naqueles espaços, né? Antes e após as refeições, porque senão realmente ele não vai conseguir comer, né? Isso todos nós já sabemos a vida inteira, e acaba dificultando. Óbvio que aquele idoso que às vezes já tá com um probleminha, né? Para ingerir determinados alimentos, ou determinados alimentos específicos também, independente se tem algum problema ou não, são mais fáceis a gente digerir com água. Aí a gente vai oferecer um pouquinho de água, mas a gente sempre tem que evitar deixar essa água para antes ou para após as refeições, tá? Existe algo que também não se fala muito, mas que é uma realidade, que a gente pode estimular o apetite dessa pessoa, oferecendo alguma bebida com álcool, um pouquinho, por exemplo, né? Às vezes, um meio copo de cerveja, um meio copo de um vinho seco, são estratégias que a gente pode utilizar sim, quando esse idoso está com alguma perda de apetite, porque o álcool traz isso, né, pra gente traz fome, né, um pouco de fome pra gente, abre o nosso apetite. Então, meio copo de vinho seco, meio copo de uma cerveja, não vai também fazer mal para ninguém assim, e vai ajudar se essa pessoa está com perda de apetite. Então, é uma opção também que a gente pode utilizar. Outra questão é a gente temperar bem os alimentos. Como eu falei, o próprio processo de envelhecimento natural já vai trazer uma perda ali em termos de papilas gustativas. A gente vai ter dificuldade para sentir o gosto das coisas quanto mais velho a gente estiver, tá? Isso é natural. Se essa pessoa tem alguma doença, tem alguma demência, etc., piora mais ainda. Então, assim, temperar bastante os alimentos vai ser muito legal, né? Não é temperar e encher de sal, mas temperar eu vou usar salsinha, eu vou usar o alecrim, eu vou usar esses temperos naturais, né? Eu vou usar não só essas especiarias, né? Mas todas essas estratégias naturais, sabe? Eu posso usar. Por exemplo, aqui em casa eu tem manjericão, tem alecrim, tem, por exemplo, cúrcuma. Então, são coisas que a gente vai utilizar, que são naturais, que vão trazer um gosto mais forte para os alimentos e que vão ajudar essa pessoa a se alimentar melhor, tá? Bom, outra coisa também, aproveitar os momentos que essa pessoa tá com fome. Então, se ela hoje, bom, ela pediu para almoçar e ela quer almoçar 2 vezes, deixa ela almoçar, vamos aproveitar, né? Porque se ela tá com fome agora, então não é agora que eu vou regular, eu vou deixar ela comer, né? Naturalmente também vou aproveitar esse momento. Outra estratégia legal também, inclusive que eu utilizava com meu sogro, são poucas, é você parcelar. Por exemplo, se essa pessoa tinha 3 refeições durante o dia, ela almoçava, ela tomava café, almoçava e jantava. Eu vou parcelar em 5 ou 6, tá? Porque se de manhã o café dela é muito pouquinho, ela não consegue se alimentar bem, eu vou parcelar esse café na metade, aí eu dou um pouquinho, por exemplo, às 7 horas da manhã. Lá quando der umas 10 horas, eu dou a outra parte, tá? E aí vou oferecer o almoço, né? 2 horas, 3 horas depois. Não vou colocar tanto almoço, vou colocar menos. Mas aí dali a 3 horas eu ofereço mais um pouquinho de alguma outra coisa, né? Então, assim, eu aumento o número de refeições, mas diminuo a quantidade. Sempre pensando, claro, em refeições nutritivas. Então, se essa pessoa come pouco, por exemplo, no café da tarde, ao invés de dar um pão para ela, eu vou dar um abacate, que tem gorduras, que tem muitas vitaminas, que sustenta bastante, né? Na hora do almoço, ao invés de entupir o prato dessa pessoa de arroz, eu vou colocar mais proteínas, mais saladas e legumes, porque eu vou prezar que seja uma quantidade menor, que não vai assustar uma pessoa que está com perda de apetite, mas que tenha bastante nutrientes ali, tá? Então, esse é um ponto bem interessante. Outro ponto interessante é que tem pessoas idosas que vão, dependendo do problema que ela tem, físico, né? Ela perde a habilidade dela, por exemplo, de comer com garfo e faca, ou com o próprio garfo, com a própria colher. Então, eu posso tentar fazer refeições que ela possa comer com a mão. E aí, bato nessa tecla mais uma vez. A gente tem que perder a vergonha que a gente tem, perder a etiqueta quando a gente cuida de uma pessoa idosa. O importante é essa pessoa estar bem e estar se alimentando, tá? Então, eu vou tentar fazer refeições que ela possa, por exemplo, comer com a mão, né? Tem, por exemplo, aqueles empanados de frango, né, que a gente faz. Ela não vai precisar de garfo e faca, ela pode com a mão comer. Tem, eu esqueci o nome, tutu, né, que até antigamente os idosos comiam muito com a mão, né, tutu. Eu posso fazer.
Então, assim, eu vou sempre pensar em uma estratégia, né? Por exemplo, uma torta. Eu quero que ela coma legumes. Ela tem dificuldade ali para usar os utensílios. Eu posso fazer uma torta, não com trigo. Vamos ver receitas naturais, por favor, né? Mas não farinha de trigo. Onde eu vou utilizar ali legumes, bastante legumes. Vou cortar e ela vai comer com a mão. Então, eu tenho que pensar nessas estratégias também, porque o fato dela não estar conseguindo utilizar também os instrumentos, e às vezes ela tem vergonha de falar isso, faz com que ela não queira comer, ela fique frustrada, depressiva. Então eu tenho que tirar essa frustração, né? Eu tenho que levantar a autoestima dessa pessoa para ela se alimentar bem, né? Bom, e aí as últimas dicas que eu queria trazer tenha sempre uma refeição saudável, né, por perto, frutas cortadinhas, né, em cubos, um iogurte integral, castanhas, os queijos, né, mais saudáveis aí. Para que na hora que essa pessoa sente fome, eu sempre tenho uma opção ali, ou eu sempre posso estar oferecendo para ela coisinhas em quantidade menor, que sejam naturais, o mais natural possível, e que já estejam prontinhas ali para não dificultar o processo, né? E uma coisa que também eu acho muito interessante a gente utilizar são as vitaminas, as sopas. Por quê? Vitamina, às vezes, o idoso não quer comer, não quer mastigar, é cansativo, enfim, não quer. Mas aí você pega e faz uma vitamina de abacate, você faz uma vitamina de morango, né? Você faz uma sopinha, bate aquela sopinha, ou não bate, mas faz uma sopinha que tem bastante nutriente. Mesmo se essa pessoa comer pouco, ela vai estar comendo uma alimentação, né, na maioria das vezes completa, com bastante nutrientes, às vezes com uma proteína ali também. Então isso ajuda, né? No caso das vitaminas, vocês podem até conversar com o nutricionista, por exemplo, para usar uma proteína, né? Utilizar um whey protein, de repente, ali, porque aí você faz uma vitamina, por exemplo, coloca um banana, um whey protein, né? De repente já consegue suprir a necessidade que essa pessoa tem de proteína. Já vai ajudar bastante, mais as outras vitaminas que vão também junto disso, né? Mesma coisa uma sopa, né? Posso colocar um frango, bater um frango ali junto com os legumes, já vou trazer, suprir essa necessidade. E a gente sempre vai ter que experimentar, como eu falei para vocês, experimentar, notar o que funciona, o que não funciona, né? Para poder realmente resolver essa situação. Bom, é isso. Agora eu vou ler os comentários de vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu lembrar de onde que começam as perguntas aqui. Ah, tá. A Célia falou que a idosa que ela cuida estava depressiva, né? Não estava querendo se alimentar porque estava depressiva. No caso dela, foi prescrito um antidepressivo, né? E aí ela voltou a se alimentar. Tem esses casos. Tem alguns casos, como eu falei, que só da gente começar a dar mais atenção, estar mais junto, fazer as refeições junto com o idoso, já vai resolver o problema, que ele já não vai se sentir só, né? Mas quando é um processo depressivo mesmo, às vezes vai ter que recorrer a uma medicação. Não tem jeito, né? Boa tarde, Roseni, seja bem-vinda. Boa tarde, professor. O idoso não quer comer porque diz que não está conseguindo engolir. Então, minha linda, quando se trata, né, de uma pessoa acredito pelo que você está falando ali, né, que esteja com distúrbio psiquiátrico. Num caso desse, existem também algumas medicações que vão utilizar, né? Mas antes da gente pensar que ele está falando isso por conta do distúrbio psiquiátrico que ele tem, eu diria para avaliar muito bem se ele realmente não está com uma dificuldade em engolir. Eu falo isso a vocês pelo seguinte, eu comecei a trabalhar, né, atuando em um pronto-socorro, onde a gente tinha a parte clínica e a parte de psiquiatria. E aí, muitas vezes, quando um paciente, né, com algum distúrbio psiquiátrico, né, psicótico, esquizofrenia, dizia, por exemplo, eu tô com uma dor no estômago, eu não tô conseguindo engolir, não sei o quê, as pessoas negligenciavam. Às vezes tinha um câncer de garganta, às vezes tinha um câncer de estômago, né? E todas as vezes essas situações eram descobertas em fase avançada. Por quê? Porque as pessoas falavam assim, porque ele tem esquizofrenia. Então, ele diz isso, isso e isso porque ele tem esquizofrenia. E não investigavam. Então, a primeira coisa que eu digo para você é o seguinte, leve num clínico geral, né, ou no geriatra, para fazer uma avaliação, para ver se realmente essa pessoa não está com dificuldade de engolir, tá?
Agora, se ela não estiver com dificuldade de engolir, se trata de uma pessoa que tem algum tipo de distúrbio psiquiátrico, existem medicações que podem ser utilizadas, né? De qualquer forma, as dicas que eu trouxe para você em relação a mudar a consistência da alimentação, uma vitamina, uma sopa, né? Você pode ir mudando tudo dessa forma que eu falei, a estratégia de pouquinho. Não, vamos tentar só um pouquinho agora. Daqui a 2 horas oferece mais uma coisa diferente. Vê uma coisa que ela gosta, porque às vezes o paciente que tem algum distúrbio psiquiátrico é muito assim. Ah, não quero ir. Às vezes tem algum tipo de uma coisa que eles criam, né? Já que eles estão fora de realidade. Mas aí, por exemplo, ele vê uma coisa que ele gosta, aí ele até esquece a dificuldade, entre aspas, de engolir. Então, assim, tá experimentando também refeições diferentes pode ajudar. Porque se você conseguir encontrar uma coisa que ele gosta, pode ser que ele ou ela, né, saia dessa condição e se alimente. Então, às vezes é uma forma também de rejeitar aquele alimento que ele não quer. Aí vai demandar da gente também fazer essas experiências, como eu falei ao longo da live, né? Boa tarde, Roseni, seja bem-vinda, gratidão. Célia colocou aqui, temos que ter jogo de cintura, né? Gente, Célia, Roseni, todas as minhas alunas aí do SOS Alzheimer. Sério, nas horas das refeições nós rezamos e ficamos conversando coisas agradáveis, isso aí. Inclusive, quando a gente fala de pessoas idosas com uma idade muito avançada, essa é uma estratégia muito legal. Chamar para fazer uma oração, aí ela geralmente eles gostam, eles vão ficar mais calmos, mais tranquilos, né? Vão ali conversando e vão aderindo à alimentação. A, Li, a Érica colocou que levamos no otorrino, já fez endoscopia, não deu nada. Bom, se não deu, é realmente conversar com o psiquiatra para ver se tem alguma medicação, né, que ela possa utilizar para resolver esse problema e utilizar as estratégias que eu falei aqui para você. Eu acho que são as melhores coisas que a gente pode fazer. Mas, em geral, né, quando o paciente faz uso de determinadas medicações, ele acaba tirando um pouco essas ideias, né, que ele cria aí fora de realidade na mente dele e começa a aceitar um pouco mais a alimentação. Mas todas as estratégias que eu falei que você pode tentar colocar em prática também com ele, tá bom? Que eu creio que vão funcionar assim. Roseni colocou, minha paciente se alimenta só à base de fruta e derivado de leite, não recebe outra alimentação, né? Às vezes o que vai acontecer? Num caso desse, uma suplementação, né? Ah, Alzheimer avançado, está acamada. Às vezes que vai acontecer isso mesmo, é uma suplementação de proteínas, né, de vitaminas, porque numa fase, gente, de um Alzheimer avançado, tem outra questão, né, o organismo, ele realmente, de fato, ele já tá parando, né, a função intestinal vai diminuindo, os rins, né, todo o corpo de uma pessoa que tem demência, né, todo o sistema dela vai parando, porque o comando a gente é o nosso cérebro, né, à medida que o cérebro está se deteriorando, todo o corpo se deteriora. Então, assim, quanto mais pesada for uma alimentação, mais difícil vai ser para essa pessoa. E se a gente insiste, ela vai rejeitar. Então, é a gente tentar uma alimentação leve mesmo, no caso do Alzheimer avançado, frutas, legumes, conversar com o nutricionista para ver se vale a pena uma suplementação oral, né? E é essa estratégia mesmo, Rosane. Não dá para colocar uma alimentação pesada para um paciente de Alzheimer avançado e acamado, né? É impossível. Lá no meu canal do YouTube, para quem cuida de pessoas com demência, inclusive eu acho que tem vídeo lá, tem vídeo falando sobre estratégias para lidar com esses distúrbios alimentares em quem tem demência. Então, vocês podem seguir lá também, né? Procurar lá no canal do YouTube, Juliana Benevides, distúrbios alimentares. Vocês vão achar falando sobre distúrbios alimentares nos casos de demência, tá? Deixa eu ver. Acho que isso, né, gente? Acho que isso. Não temos mais perguntas, né? Se tiverem mais perguntas, vocês podem colocar aí. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, quero agradecer quem esteve aqui. Dizer para vocês que esse vídeo vai para o meu canal do YouTube, vai ficar no Face, aqui no Instagram também, no GTV. Se vocês puderem, né? Após o vídeo, deixar um comentário, né? Curtir o vídeo. Isso é muito legal, deixar um feedback de vocês, se vocês gostaram, se vocês aprenderam. Compartilhar também sempre é muito bem-vindo, ajuda bastante, né, as outras pessoas, faz com que outras pessoas tenham acesso a esse material também. É um material que a gente oferece de forma gratuita, né? Aqui nas redes sociais ultimamente eu só tenho um curso que eu faço aqui, que é o curso SOS Alzheimer, que eu abro inscrições uma vez no ano. Esse ano, excepcionalmente, eu abri, salvo engano, no mês de janeiro, terminamos em março.
Tinha previsão de abrir agora em março, joguei para abril, maio, enfim, não vai ser agora. Realmente eu acho que a gente só vai ter turma em setembro. Agora eu digo para vocês, vale muito a pena esperar, né? Quem foi minha aluna pode escrever aí. Enquanto isso, vocês podem acessar o meu canal do YouTube, tem mais de 150 vídeos sobre Alzheimer, sobre demência, vocês podem ir estudando, anotando e a gente vai abrir. Pretendi abrir antes, mas por conta da cirurgia, que eu fui adiando. Agora eu vou fazer em junho, como o curso SOS Alzheimer são 2 meses, né? Isso demanda, eu trago, tenho os meus vídeos gravados, sempre trago novas aulas e trago novos palestrantes, né? E aí eu não queria, como eu fui jogando, ia fazer tal dia, tive que prorrogar, acabei prorrogando inscrições do curso, e enfim, agora provavelmente eu vou abrir ou só em setembro, ou talvez eu abra em julho. Vai depender muito da minha vida após o procedimento cirúrgico que eu vou fazer no final da segunda quinzena de junho, tá? Então, por enquanto, vou vir fazendo lives para vocês, né? Ao longo desse mês, pretendo fazer pelo menos uma live na semana. Em junho, estarei realmente de recesso de redes sociais, né? E depois, creio que após 30 dias, estarei de volta aqui com vocês. Mas aproveita o meu canal do YouTube, porque tem muita coisa para vocês, muita coisa, entendeu? Não dependa só das lives que eu faço hoje, tem 4 anos de conteúdos lá no meu canal do YouTube. Então é só vocês pesquisarem que vocês vão encontrar bastante coisa, tá bom? Célia colocou aqui do SOS Alzheimer, que é muito bom, vale a pena esperar, né, Célia? Célia colocou aqui, assistindo os vídeos sobre demência, né? E é isso, gente. Lá, a Célia, inclusive, foi uma aluna minha que ficou esperando um tempão, né, Célia, fazer o SOS Alzheimer. Mas ela assistiu todos os vídeos que eu tinha sobre demência no YouTube. Todos. E anotava e fazia comentário. Quando ela entrou no SOS Alzheimer, ela estava muito mais preparada. Porque no SOS Alzheimer a gente fala para você ficar especialista em Alzheimer, né? E a gente não fala sobre as outras demências. Sobre as outras demências no meu canal do YouTube. Mas vocês já passam a entender o que é um processo demencial, né? Quais são os tipos de demência lá no meu canal do YouTube. Você já aprende tudo isso. E aí você já vem mais preparado para o SOS Alzheimer, né? Então é muito legal assistir. E não só sobre demência e Alzheimer tem o meu canal do YouTube, mas várias outras coisas, né? Luciano colocou, minha dúvida também era Alzheimer avançado e acamado, meu pai, muito obrigada. Então, Luciano Priscila, entre lá no meu canal do YouTube, tá? Playlist, tem 2 lá, playlist demência, playlist Alzheimer. Assistam tudo, anotem tudo, tem falando sobre tudo, qualquer assunto. Óbvio que no curso SOS Alzheimer é um planejamento, né? É um curso todo organizado, então o YouTube não substitui o SOS Alzheimer, com certeza. Mas tem muita coisa lá, só que vocês vão ter que ficar procurando vídeo, assiste um, assiste outro, assiste um, assiste outro, né? De forma não sistematizada. Mas é um conteúdo riquíssimo. Então aproveite, se vocês não conhecem meu canal do YouTube, aproveitem para assistir o material que está lá, tá bom? Célia colocou aqui que terminou o curso, mas continua assistindo, né? Tô vendo a Joyce ali também, que foi do SOS Alzheimer, né? Agradeço, Joyce, seu comentário também. E é isso, gente. Vou fechar a live, tá? Agradeço a presença de vocês. Realmente aqui no Face, só quem está no Face, só apareceu para mim 2 perguntas aqui. Aliás, apareceu agora, né, uma mensagem da Marinês, boa tarde. Quando terminar a live, vou entrar aqui, vou conferir para ver se tinha outra pergunta, porque se tinha, não apareceu para mim, tá bom? Eu tô vendo que tem outras pessoas aí. Mas é isso, gente. Gratidão pela presença de vocês. Não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de curtir. Depois, quem puder, vai lá no YouTube, pega o vídeo, vou compartilhar esse vídeo lá, pega o link, compartilha nos grupos aí de gerontologia, nos grupos de cuidadores, né? E vamos levar essas informações aí para mais pessoas, tá bom? Forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima live, se Deus quiser. Tchau, tchau.